Exaltado e adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, ó Pai, nesta manhã. Bendizemos o teu nome, ó Deus querido, por essa oportunidade que a nós é dada, Senhor. Oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua presença, meu Deus da glória, de louvarmos o teu nome, ó Deus querido, de sermos chamados teus filhos, ó Pai. Meu Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã de domingo, esse domingo, meu Deus, que nós celebramos a Páscoa, não a Páscoa do coelho, ó Deus, não a Páscoa do Cristo morto, crucificado, meu Deus querido, mas do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu as cadeias da morte, as prisões do inferno e está à direita do Pai e por nós intercede. Nós louvamos ao Teu Espírito nessa noite, ó Deus Todo-Poderoso, porque sabemos, ó Deus, que toda a glória, toda a honra pertencem ao Teu nome santo, ó Deus. Meu Pai, nesta manhã de poder, eu te peço que o Senhor venha abençoar de maneira muito especial e sobrenatural cada um, Senhor, que é alcançado, meu Deus, através dessa transmissão, ó Pai. Ó Deus de amor, Pai de bondade, Deus de misericórdia, que as Tuas mãos estejam estendidas e não encolhidas, ó Pai, para abençoar, ó Deus querido, para colocar dentro de nós um espírito, ó Deus, de ação de graça, Senhor, um espírito, ó Deus querido, de quebrantamento, de arrependimento, ó Pai, pois nós sabemos que ao coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não rejeita, Deus. Por isso nós te pedimos, causa em nós, ó Deus, o desejo, Pai, o sentimento de arrependimento, ó Pai, em o nome de Jesus. Glorifica o Teu nome, Deus, nesta manhã de poder nas vidas, ó Senhor, que estão sendo alcançadas através dessa devocional, Pai. Abençoa, Deus querido, este homem, esta mulher, esta criança, Deus, esse ministro, ó Pai, do Teu Evangelho, que tem o desejo de pregar a Tua palavra, de fazer a Tua obra, está enclausurado, está trancado, a sua voz está presa, embargada. Oh meu Deus, eu sei que esse tempo, esse período vai durar só um instante, e nós vamos voltar, ó Deus, a anunciar os benefícios poderosos do Senhor às nações, ó Pai. Os homens Te conhecerão e saberão que o Senhor é Deus através das nossas vidas. Oh meu Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, toma essa transmissão em Tuas mãos. Visita, Pai, a sala, meu Deus, o quarto, os municípios, meu Deus, os bairros, ó Pai da glória, os estados, ó Deus, os países, ó Deus amado, que essa transmissão está chegando. Oh, meu Deus bendito e poderoso, os nossos irmãos da África que nos acompanham, Deus querido, a irmã, meu Deus, que está barreiras, ó Pai, e possa abençoar nesta manhã o Teu povo de maneira santa e Olá, meu amado irmão, meu querido amigo, eu o saúdo com a santa, gloriosa e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã de Páscoa para celebrarmos a ressurreição de Cristo, o Cristo ressurreto que venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou. É bem verdade que nós estamos vivendo um contexto da Páscoa capitalista, da Páscoa globalizada, da Páscoa onde se vende, se compra, se comercializa. É bem verdade que nós estamos vivendo também o período da pandemia, dessa epidemia mundial que se torna pandêmica,
mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, no controle das nossas vidas, no controle do nosso ser. Isso para nós é motivo de satisfação, alegria e plena tranquilidade. Sabermos que as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós e não estão encolhidas. Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma devocional. Nós teríamos hoje a escola bíblica, não é? Mas achamos por bem ocuparmos esse período, ocuparmos esse tempo, investirmos esse tempo falando um pouquinho da Páscoa, e à noite a gente volta na segunda edição do nosso culto, falando ainda mais da Páscoa. Irmãos amados, eu quero conversar com vocês nessa manhã, não é? Num breve sermão expositivo, acerca do texto que está implícito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24 e no versículo 13. Nós vamos explanar após a leitura a partir do versículo de número 1, mas nós vamos fazer menção do texto a partir do versículo de número 13. Eu saúdo você que está chegando agora, eu saúdo você que entrou nessa sala de vídeo nesse momento, eu cumprimento a você que está assistindo pelo YouTube essa mensagem gravada, e pode ter certeza que o Senhor é todo poderoso, é maravilhoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente imagina. Ele tem todo o poder é dele, no céu, na terra e embaixo da terra. Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis assim tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que se dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e à crucificação. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram-se à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já se declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro:
porventura, não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam-se congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém, queridos? O texto que nós acabamos de ler é um texto que retrata a ressurreição de Cristo no âmbito de testemunhas oculares, de pessoas que viram Jesus com seus olhos após a sua ressurreição. O texto que nós acabamos de ler fala que naquele mesmo dia, porque a partir do versículo 1 do capítulo 24, nós vamos perceber que a palavra vai dizer que no primeiro dia da semana, no domingo, sexta, sábado e domingo, no domingo de madrugada, algumas mulheres foram levar especiarias, perfumes ao corpo de Jesus e, ao chegar no sepulcro, avistaram que a pedra do túmulo, a tampa, a porta do túmulo havia sido mexida, havia sido removida. E, ao chegarem mais perto, perceberam, viram, tiveram uma visão de 2 anjos. E elas estavam perplexas, assustadas, sem conseguir organizar os seus pensamentos. A perplexidade faz isso conosco. Não conseguimos organizar o nosso pensamento, respiramos depressa, falta oxigênio no cérebro, nós acabamos não conseguindo discernir muito bem as coisas que estão acontecendo. Assim elas estavam, sentimento de perplexidade. E diz a palavra do Senhor então que elas olham para o chão, tristes, cabisbaixas, aborrecidas, e o anjo, um dos anjos, pergunta para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não está mais aqui, mas ele ressuscitou. E elas, com medo, um pouco assustadas, voltaram para onde os 11 estavam. Voltando para esse lugar, eram elas Maria Madalena, Joana, esposa do procurador de Herodes, e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas. A Bíblia não menciona quem são, mas elas voltam para o meio dos 11, onde os 11 estão congregados, reunidos, e alguns vão desistindo, alguns vão indo embora, outros vão reclamando, vão murmurando, mas elas voltam para o meio dos 11 e dizem para eles o que elas haviam presenciado. Diz a palavra do Senhor, então, que Simão se levanta correndo e vai até o sepulcro, vai até onde o corpo está removido. O corpo havia sido sepultado, observa a pedra removida e abaixa-se, olha, e só vê os lençóis de linho fino e percebe que o Senhor não está lá. As mulheres viram o anjo do Senhor e anunciaram aos 11. Os 11, pelo medo, pelo sentimento de apavoramento que elas estavam passando para eles através de seus semblantes, eles não acreditam. E quando Pedro chega e percebe a pedra removida e os lençóis, ele não precisa nem ver o anjo, e ele acredita. Ele é tomado de fé que de fato Jesus ressuscitou. E ele volta para o meio dos 11 e diz: é verdade, ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está lá. Observe que para as mulheres o anjo aparece, elas acreditam. Observe que para Pedro, para Simão, só os lençóis e a pedra removida já é o suficiente para que ele acredite que o Senhor de fato ressuscitou. Mas para esses discípulos que estão indo a caminho de Emaús, não. Nem a fala das mulheres, nem o relato da visão dos anjos, nem muito menos a palavra de Simão é suficiente para que eles acreditem que Jesus ressuscitou. E eles vão, então, tomam nesse mesmo dia, nessa mesma hora, nesse domingo, como nós começamos a ler aqui,
naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, que é domingo de manhã, de madrugada, eles viajam para Emaús, uma viagem de 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros eles vão percorrer a pé. Pela caminhada eles vão trocando palavras e discutindo entre si o que Jesus prometeu, o que eles acreditavam que Jesus era, o que eles pensavam que Jesus ia fazer, como eles acreditavam que Jesus ia remir, ia salvar, ia redimir Israel. E eles estão indo para Emaús, desistindo dos seus sonhos. Emaús quer dizer no grego riacho quente, riacho fervente. E eles voltam para esse lugar que tem esse nome, essa aldeia que tem esse nome, e eles vão viajar 11 quilômetros a pé. Certamente, para quem está triste, para quem está talvez algumas horas sem dormir, sem comer, não tem nenhum motivo para se alegrar. Eles estão caminhando e essa caminhada vai ser longa, talvez até perigosa. Pelo caminho, entra no assunto deles, entra com eles, integra a caravana, um homem que eles o têm como forasteiro, como peregrino e desinformado. Eles perguntam para o homem em tom de censura: ué, você está perguntando para a gente o que está acontecendo? Por que nós estamos tristes? Por que nós estamos com esse olhar de frustração, de derrota? Você não sabe as coisas que aconteceram em Jerusalém nos últimos dias? Acerca de Jesus, aquele que nós acreditávamos que iria redimir Israel, iria fazer a nossa nação ressurgir, ia trazer um avivamento espiritual, financeiro, social, político. E hoje é o terceiro dia e ele foi morto na sexta-feira, e o terceiro dia ele continua morto. É bem verdade que umas mulheres do nosso grupo foram até o sepulcro levar perfumes e ele não estava lá. É bem verdade também que Simão correu, foi lá e disse que realmente ele ressuscitou. Mas nós estamos indo embora, nós estamos de fato desistindo do sonho messiânico, do sonho da salvação e do sonho de uma vida melhor. E é nesse contexto que Jesus agora, também em tom de censura, em tom de exortação, diz para eles: nercios, tardos de coração, vocês não sabem, não se lembram do que Moisés e os profetas disseram acerca do Cristo de Deus, do que ele havia de padecer, do que ele havia de passar, de como seria entregue na mão dos homens para ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria? Vocês não creem naquilo que está escrito, vocês não conseguem acreditar naquilo que foi pregado antes. Olha só, nós temos algumas pessoas aqui, alguns personagens implícitos desse texto, nesse sermão expositivo, e dentro da exposição dessa palavra nós percebemos que ali algumas pessoas dão exemplo de fé. Fé porque acredita na visão de anjos. Fé porque acredita na pregação das mulheres que viram o anjo e simplesmente em ver uma pedra removida e um lençol abandonado. Pessoas que acreditam simplesmente pelo fato de acreditar. Mas é porque essas pessoas desenvolvem dentro de si um senso de esperança, um sentimento, aleluias, de uma vida melhor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outras pessoas só conseguem olhar pela ótica do desespero, do medo, do que não vai dar certo, da frustração, da derrota. Algumas pessoas conseguem desenvolver um sentimento melancólico, dramático, assustador dentro de si, e isso os atrapalha de enxergar a pessoa de Cristo agindo sobre a vida delas todo o tempo. Existem algumas entraves em nossos olhos, em nossas vidas, que nos atrapalham de ver de fato quem é Jesus e como ele trabalha por aqueles que nele esperam. As mulheres acreditam no anjo, acreditam na visão. Pedro acredita nos lençóis. Os 11 que estão congregados também acreditam na pregação das mulheres e de Simão. Agora os discípulos a caminho de Emaús conversam com Jesus, andam com Jesus, ouvem a palavra que Jesus prega e continuam indo para Emaús. Eles estão participando de tudo que os outros em comum participaram. Mas o sentimento de medo, o sentimento de derrota,
o sentimento arraigado, preso dentro de si, de que não vai dar certo, de que a esperança falhou, é maior do que o poder da presença de Jesus. Olha, observe o que o anjo disse às mulheres: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando entre aqueles que morreu o que está vivo? Por que nós procuramos muitas das vezes, o ser humano procura muitas das vezes entre os deuses de pedra, de prata, os deuses de bronze, de ouro, que não podem fazer nada, que tem boca e não falam, que tem olhos e não veem, que tem ouvidos e não ouvem, que tem mãos e não se estende? Por que nós procuramos, o ser humano procura muitas vezes, aleluias, em meio à idolatria, em meio a coisas que não existem, um Jesus que está vivo, é Espírito, está no nosso meio? Por que nós procuramos no nosso passado, vasculhamos o nosso passado e procuramos em tristezas, em cinzas, aquilo que Deus já fez novo em nossas vidas? Por que nos dias especiais em nossas vidas, nos dias que nós temos pessoas que nós amamos juntos de nós, é dia de festa, é dia de alegria, é dia de regozijo, nós começamos a lembrar daqueles que morreram, daqueles que não estão em nosso meio mais, daqueles que partiram? Começamos a lembrar do que nós perdemos, começamos a nos lembrar do que passou. Por que nós vamos vasculhar o nosso passado e ocupar a nossa mente em momentos importantes com coisas que não existem mais? É isso que o anjo está dizendo para as mulheres: parem de procurar entre os mortos aquele que vive, ou seja, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso sentido de vida, aleluias, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há sentido na morte, não há sentido na crucificação, não há sentido em Jesus com coroa de espinhos, com marca de prego nas mãos, não. O Jesus que nós servimos, glorificamos e adoramos é um Jesus glorificado. O próprio apóstolo João o descreveu, não dizendo: eu vi um no meio dos 7 castiçais, e ele tinha uma coroa de espinhos, e ele tinha as mãos furadas, e ele estava amado, sofrido, o sangue saía dos seus olhos, dos seus ouvidos. Não, ele descreve: olhei e vi, e aquele que eu vi, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, a sua couraça era resplandecente, os seus cabelos e sua barba eram brancos como a neve, a sua voz era como o som de muitas águas. É esse o Jesus que está em nosso meio hoje. Ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, pois ele ressuscitou dentre os mortos, tomou a chave da morte e do inferno, aleluias, para te dar vida e que você a tenha com abundância, com plenitude, aleluia. O que você precisa é crer que nesta manhã não é coelho branco de olho vermelho, não é chocolate caríssimo. Essa manhã é a manhã que nós devemos celebrar como judeus a Páscoa, a saída, o Pesach, o passar por cima, o pular por cima, porque o anjo da morte pulou por cima de nós em Cristo Jesus no Calvário, que nos garantiu a vida eterna, rasgando toda a cédula de acusação e nos constituindo como povo seu. Nós somos dele, nós vamos sofrer nesse mundo, vamos passar escassez, vamos passar privações, mas há um lugar preparado para você e para mim também. Há um lugar preparado. Há um lugar preparado onde não tem choro, onde não tem lágrima, onde não tem pandemia, onde não tem exclusão social, onde não tem exílio. Há um lugar preparado para mim e para você, onde a morte não te alcança, onde as enfermidades não tocam o seu corpo, onde o tempo passa e não é cronometrado, não é sincronizado, porque nós vamos viver eternamente. Essa palavra é simplesmente uma devocional. Eu não vou me estender muito. Eu sei que você vai fazer seu almoço, eu sei que você vai ter os seus afazeres, mas eu preciso repartir com você aquilo que o Senhor me deu. Por essa madrugada o Senhor
me fazia meditar na Páscoa. E na minha casa o ambiente de Páscoa foi tomado. Pela madrugada minha esposa ensinava as crianças acerca da Páscoa. E ela pregava, as crianças interrompiam e perguntavam e chancelavam o que ela estava dizendo, emendavam aquilo que ela estava falando, reconhecendo o Cristo da Páscoa, a ressurreição. Preste atenção, se com Ele nós morremos, com Ele também nós vamos ressuscitar. Se com Ele nós sofremos, com Ele também nós vamos reinar. Jesus está vivo e Ele não simplesmente está vivo e colocou o universo, a terra, o ser humano no modo automático e foi embora. Não, Ele está presente. Ele não é como aquele político que aparece na época da eleição e depois que já tem o voto ele some. Não, Ele está conosco todos os dias. Ele nos garantiu isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Observe comigo. Observe comigo que eles vão caminhando e chegam a Emaús. E chegam a Emaús e o forasteiro, que é Jesus, faz com quem vai mais ao longe. Dá a conotação de quem vai avante. E a palavra vai dizer que eles constrangem a Jesus dizendo: fica conosco, não vai não, já é tarde. Fica com a gente, entra. Talvez não seja segura essa viagem agora. E Jesus entra a aldeia dentro. E quando Jesus parte o pão, porque isso é normal, né? O visitante dar graças, agradecer a Deus pelo pão que está à mesa. Quando Jesus vai agradecer o pão, partir o pão, vai agradecer o pão, os seus olhos se abrem e eles percebem que é Jesus. Abra os seus olhos hoje, meu amado. Que os seus olhos sejam abertos nessa manhã. Que você possa sentir a ardência no coração que os discípulos sentiram. Os olhos abriram e eles disseram um para o outro. Talvez Cleopas disse para o outro que estava com ele: acaso não te ardia o coração quando no caminho ele nos falava das Escrituras? Talvez teu coração não arde mais ao ouvir a explanação da Escritura. Talvez nós fizéssemos esses cultos com muito louvor, nós teríamos o dobro de pessoas assistindo. Porque a música, não me canso de dizer isso, a musicalidade ela é a maior manifestação cultural do universo. Então ela atrai as pessoas. E nesses atrativos muitas coisas atraem as pessoas. Mas dentro do reino de Deus não pode haver atrativo maior mais do que a poderosa palavra do Senhor. Esse é o maior atrativo. Esse é o maior convite para a humanidade cansada. É a palavra de Cristo Jesus. E eles dizem um para o outro: acaso não te ardia o coração quando no caminho ele nos falava da palavra? Será que o seu coração está ardendo ainda? Será que você está sentindo o ardor, o calor da palavra de Deus dentro do seu coração, que está dizendo para você nesta manhã de devocional que Jesus Cristo não é coelho, não é ovo, não é chocolate, Ele é o Redentor do universo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Remidor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Machia, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Cristo, e hoje Ele está dentro do seu lar. Eu profetizo em nome de Jesus que os seus olhos estão sendo abertos neste momento, e você vai enxergar Jesus que dentre todo o caminho esteve com você e te conduziu até aqui em segurança, em paz, em tranquilidade. Jesus está contigo durante todo o tempo. Você precisa crer nisso. O pão é partido e eles veem Jesus. Os seus olhos foram abertos. E é importante nós frisarmos aqui o seguinte: os olhos não eram os olhos carnais, os olhos
da pele, os olhos que estão no seu rosto, não. Os olhos que estavam fechados dos discípulos não eram como os olhos do cego que nós pregamos na sexta-feira, de forma alguma. Os olhos fechados desses discípulos era um sentido fechado. Dos 5 sentidos do ser humano, os seus olhos estavam fechados e não eram os olhos carnais, eram os olhos espirituais, eram os olhos do coração, eram os olhos da alma. Sabe o que faz isso com a gente? Resseca os nossos ossos, padece a nossa esperança. É quando a nossa alma se tranca para as coisas eternas, para as coisas de Deus. É quando nós nos misturamos demais com as coisas da terra, e as coisas da terra se tornam naturais para nós outros, e aí que nós começamos a padecer, a morrer, os nossos olhos se fecharem, as nossas vistas não conseguem continuarem abertas. Por quê? Porque a nossa esperança padece, e nós deixamos de enxergar a Jesus, que está conosco todo o tempo no caminho. Nós chegamos aqui porque Jesus está com a gente todo o tempo nesse caminho. É por isso que nós chegamos até aqui hoje, é por isso que você vai chegar a lugares mais altos, a caminhos mais longínquos, é porque Jesus está contigo. Preste atenção, eles convidaram a Jesus para entrar. Jesus partiu o pão, agradeceu, as escamas dos seus olhos caíram, eles reconheceram a Jesus. Jesus desaparece e eles se levantam e voltam para Jerusalém, para onde estão os outros agora, e eles voltam correndo para Jerusalém para se encontrar com os 11. Chegam lá, ouvem eles ouvem gritando de longe: é verdade, Jesus ressuscitou, ele apareceu para Simão, Simão viu, e eles chegam e dizem: nós também vimos. E começam a contar: no caminho ele estava com a gente, nós conversamos assim, o nosso coração ardia, a nossa alma queimava, mas os nossos olhos não conseguiam enxergar que era Jesus. Quando chegamos em Emaús, ele partiu o pão, quando ele partiu o pão, agradeceu, nós vimos que era Jesus, e voltamos para aqui correndo. É momento de você voltar. É momento de você se aproximar, é momento de você voltar para o meio, é momento de você estar junto dos discípulos, dos seguidores, é momento de você deixar Emaús, essa aldeia de águas mornas que causam náusea em Deus, nausentes. É momento de você deixar Emaús, que está longe de Jerusalém, está distante da casa do Pai, e voltar para a presença de Deus urgente. Jesus está te esperando nesta manhã. Jesus te aguarda hoje, aleluias, e o tempo está se findando. Jesus está te esperando hoje, nessa manhã de ressurreição. Jesus está te aguardando agora. Há um cântico antigo que nós ouvíamos e cantávamos desde criança: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? O amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Deus, Ele quer tirar a trave dos seus olhos. Hoje Ele quer abrir os seus olhos, colocar um sorriso no seu rosto. Hoje Ele quer alegrar o seu coração na firme esperança que nós vamos vencer em o nome de Jesus. Eu não estou falando de vencer aqui na terra. Vencer aqui na terra não é só para nós que servimos a Cristo. Vencer aqui na terra, quem estuda vence, quem trabalha vence, quem é fiel vence, quem tem compromisso com as suas coisas vence. Eu estou falando de vencer, e vencer na eternidade. Triunfar com Cristo Jesus nas nuvens. É disso que eu estou falando. Nessa devocional, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Se levante hoje, se levante agora e torne para o Senhor Jesus, que é infinitamente maior, que quer fazer infinitamente mais por você, pela sua família, por toda a sua casa, por todos os seus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar por você, para que você tenha o sentimento que esses discípulos tiveram. O sentimento de voltar para a presença de Deus.
o sentimento de não se esfriar, o sentimento de acreditar no verdadeiro sentido da Páscoa. O nosso Deus não está morto, muito menos pendurado no madeiro. O nosso Deus, Ele é verdade, e é verdade que liberta. É verdade que liberta o mais terrível e vil pecador. Nesse momento, onde você estiver, ore comigo. Se você puder, feche os seus olhos. De repente você ouviu essa palavra e hoje decide por Cristo. Hoje toma uma decisão na sua vida. Eu não sei onde você está, eu não sei de onde você está assistindo, eu não sei quando você vai assistir. Mas eu sei que essa palavra é para você no momento em que você a visualizar. Essa palavra é hoje para quem está ao vivo. Essa palavra vai se fazer a qualquer momento que alguém a acessar. Pode ser na data da sua explanação, pode ser 1 ano, 2, 10, 20 anos depois. Não sei. Eu sei que essa palavra, a minha certeza é que essa palavra é viva e muito poderosa, pois o próprio Jesus é o verbo, Ele é a própria palavra. E talvez você hoje está ouvindo essa palavra e deseja entregar a sua vida para Cristo. Talvez você está acompanhando todas os nossos cultos, as nossas lives, e está pensando, mas a retórica, o texto muda, mas a retórica é a mesma. Esse é o Evangelho. Ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie outro Evangelho que não seja esse, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Eu fui jovenzinho, magrinho, de 78 quilos, pregando este Evangelho. Já passei dos 40 anos, continuo pregando esse mesmo Evangelho. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito. Esse é o Evangelho de Cristo. E é isso, e é esse Evangelho que transforma vidas, que transforma pessoas, que muda caráter. É esse Evangelho, aleluia, que quer alcançar a sua vida hoje, mudar a sua história. Se você deseja aceitar a Jesus hoje como seu Salvador, nós ativamos um botão do Message que você vai se direcionar, se reportar a nós diretamente. É só você clicar aí que você chega na gente na hora. Ou se você quiser também, faça como os irmãos fizeram na sexta-feira. Se reportem pelo WhatsApp da secretaria. Se você não quiser se manifestar, também não tem problema. Mas se manifeste a Cristo Jesus agora. Diga para ele, Jesus, eu te aceito, eu te quero. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou da igreja, eu canto no coral. Muito bem. Se você quer receber esse avivamento agora, da parte de Deus, também faz um sinal para Deus aí. Fala, ó Senhor, esse negócio de igreja fechada, eu estou me esfriando, eu não estou bem, não estou legal. Mas eu quero agora receber também do Senhor. Para você que está aceitando a Jesus, para você que está retornando para Jerusalém, para você que está recebendo uma força através dessa palavra, um avivamento através dessa devocional, para todos vocês que estão sendo alcançados por essa palavra. Dobre os seus joelhos se você puder, dê a mão para quem está do seu lado. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos. Exaltamos o teu nome, ó Deus amado, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na tua presença, de louvarmos o teu nome. Agora, Deus, com os meus irmãos que estão me assistindo através da internet, ó Deus querido, que o Senhor possa fluir o teu poder e a tua glória sobre a vida de cada um deles. Que essa unção, ó Deus, que se faz aqui dentro dessa sala, dentro deste ambiente, dentro deste estúdio improvisado, que essa unção, ó Deus querido, possa transcender este lugar. Que essa unção possa ultrapassar as barreiras, ó Deus querido, das maiores que sejam, ainda que aos nossos olhos sejam elas intransponíveis, ó Pai. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Sadraque, Deus de Mesaque, Deus de Abidinego, Deus da fornalha ardente, Deus da cova dos leões,
Deus de Paulo e Silas em Atos 16 e 25, Deus de João na ilha de Pátimos, Deus Todo-Poderoso, Deus da eclésia, da eclesia, Deus da igreja evangélica brasileira e mundial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, toca nesta vida agora, produzindo salvação, produzindo arrependimento, produzindo, Deus, um coração, meu Deus, que venha se levantar com gratidão a Ti nesta manhã. Oh, meu Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Deus, porque deste lugar, deste ambiente, está fluindo, ó Deus, rios de águas vivas, pois o Senhor, meu Deus querido, é todo poderoso, e essas águas emanam, nascem, brotam do Teu trono, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Reina sobre o Brasil, reina sobre o mundo, reina sobre Resende, Pai, reina sobre Itatiaia, reina sobre Porto Real, reina, ó Deus poderoso, sobre todas as nações, pois o Senhor ressuscitou. Nós estamos aqui nesta manhã, ó Deus querido, celebrando, nos alegrando, porque o Senhor está vivo e está entre nós. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós choramos a certeza da vitória, em nome de Jesus, que vive, reina e para sempre, sempre governa. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu querido irmão, Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ele possa abrir as comportas, as janelas do céu.